pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre as artérias coronárias e o infarto agudo do miocárdio. Antes de começar a aula, eu queria saber se você já se inscreveu no Congresso de Anatomia e Saúde que eu falei no último vídeo que eu postei aqui no canal. Não? Então corre no link aqui embaixo e se inscreve. Com essa pré-inscrição, você já consegue ter acesso ao conteúdo gratuito do Congresso, concorre ao sorteio de livros e recebe por e-mail orientações sobre as próximas etapas do Congresso. Se você já se inscreveu, comenta aqui embaixo para eu saber. E vamos ao assunto da aula de hoje. O coração, como todos os órgãos do nosso corpo, ele também precisa de irrigação sanguínea, também precisa receber sangue, ainda mais sabendo que o coração é um órgão muscular e por realizar contração, ele consome bastante energia. Então é importantíssimo que o coração receba uma boa irrigação sanguínea para que haja o suprimento de oxigênio e nutrientes para o músculo cardíaco conseguir produzir energia suficiente para que ele consiga realizar as suas contrações. Para a gente ter uma ideia, durante o repouso, o próprio músculo cardíaco, o próprio coração, recebe aproximadamente 5% do sangue bombeado por ele mesmo. E numa situação de atividade física intensa, essa porcentagem aumenta para 20% do bombeamento. Portanto, os primeiros ramos que saem da aorta, eles são redirecionados para o próprio coração, para garantir a irrigação sanguínea do próprio músculo cardíaco. Se o músculo cardíaco não receberem sangue de maneira adequada, o coração não consegue contrair. E se ele não contrair, o sangue não chega em lugar nenhum do corpo. Então, a partir da aorta se originam dois pequenos ramos chamados de artérias coronárias, que vão ser redirecionadas para o próprio coração. A artéria coronária direita e as suas ramificações abastecem o átrio direito, o ventrículo direito, a parede posterior do coração e uma pequena parte do septo interventricular. Já a artéria coronária esquerda e suas ramificações ficam responsáveis pela irrigação do átrio e ventrículo esquerdo e pela maior parte do septo interventricular. Agora, uma informação interessante. As artérias coronárias, elas são comprimidas durante a sístole cardíaca, de forma que o músculo cardíaco ele só recebe irrigação sanguínea durante a diástole, durante o seu relaxamento. E o que o infarto tem a ver com essa história? O infarto agudo do miocárdio acontece exatamente quando a irrigação do músculo cardíaco pelas artérias coronárias fica prejudicada, ou seja, quando existe uma obstrução de alguma artéria coronária. O infarto nada mais é do que a morte de um grupo de células cardíacas que acontece pela falta de suprimento sanguíneo. Isso acaba gerando sintomas como dor opressora no centro do peito, que pode irradiar para algumas regiões. É comum a dor do infarto irradiar para o braço esquerdo, mas não é regra. Muitas vezes essa dor também pode irradiar para a mandíbula, para o estômago ou até para as costas. E a causa mais comum que leva à obstrução das artérias coronárias é a aterosclerose. A aterosclerose é uma doença que leva ao depósito de placas de gordura no interior das artérias. Essas placas de gordura são chamadas também de placas de ateroma. Os fatores que predispõem o infarto agudo do miocárdio estão relacionados à idade, tabagismo, obesidade, diabetes, altos níveis de colesterol sanguíneo e fatores hereditários. Agora, eventualmente, a pessoa pode ter os sintomas do infarto sem que o infarto, ou seja, a morte das células cardíacas, efetivamente tenha acontecido, o que nós chamamos de angina. A angina acontece geralmente quando já existe uma obstrução parcial de alguma coronária,
pelas placas de ateroma, só que no repouso o fluxo sanguíneo não fica prejudicado porque a demanda cardíaca por sangue não é tão grande quando ele está batendo tranquilinho. Agora, quando a pessoa é submetida a algum estresse físico ou mental, a frequência cardíaca e a pressão arterial aumenta, aumentando a demanda de sangue, a necessidade de sangue pelo próprio músculo cardíaco. Além disso, o estresse mental faz com que as coronárias ateroscleróticas sofram vasoconstrição, bloqueando temporariamente o fluxo sanguíneo para alguma região cardíaca, gerando sintomas do infarto. Mas quando a pessoa se acalma, quando ela cessa a atividade física, alguns minutos depois, a dor para, porque as coronárias relaxam, a frequência cardíaca diminui, diminuindo a demanda de sangue e o fluxo sanguíneo é restabelecido. Já os sintomas do infarto não cessam com o repouso, porque já existe a morte de um grupo de células cardíacas. A gravidade do infarto sempre vai depender do tamanho da coronária que foi obstruída e da extensão da área infartada. Lembrando que, se você se deparar com alguma pessoa que tenha esses sintomas, você deve encaminhar a pessoa imediatamente para o hospital. Na impossibilidade de você mesmo transportar a pessoa para o hospital, acione os números de emergência 192 ou 193. Revisando então, as artérias coronárias se originam dos primeiros ramos que saem da aorta e elas são redirecionadas para irrigar o próprio músculo cardíaco. O infarto agudo do miocárdio nada mais é do que a morte de um grupo de células cardíacas que acontece pela falta de suprimento sanguíneo. Essa falta de suprimento sanguíneo acontece provavelmente pela obstrução de alguma artéria coronária. A causa mais comum de obstrução coronariana é a aterosclerose, que nada mais é do que o depósito de placas de ateroma no interior das artérias. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula!